Graça e paz, meus queridos amigos e irmãos aqui do canal Impactos da Oração. Hoje eu quero refletir com vocês sobre a importância da palavra, o peso da palavra, porque a Bíblia ela está recheada de versículos que falam sobre a palavra, fala sobre como nós precisamos vigiar as nossas palavras. Até porque a nossa boca sempre vai falar do que está cheio o nosso coração ou os nossos pensamentos, aquilo que cremos, aquilo que aprendemos durante a nossa jornada de vida, se torna algumas crenças. Então, as nossas crenças nós falamos, mas nós devemos ter muito cuidado com as palavras, que existem crenças que são completamente errôneas. Então existem superstições, existem tantas coisas que nós não devemos passar para frente, que nós devemos, mesmo que tenhamos aprendido da maneira errada, nós devemos extinguir, deixar para trás, não passar adiante. Uma coisa também que é muito importante quando a gente ouve falar algo que não acrescenta sobre a vida de alguém, aquilo deve parar em nós. Nós não devemos ainda continuar colocando a energia e mandando aquela palavra para frente. Pelo contrário, nós devemos interromper o ciclo da fofoca, da maledicência. Nós devemos interromper o ciclo, mesmo quando é uma dúvida, um questionamento, né? Então, se a gente não tem certeza, para que falar sobre aquilo para alguém? Como se levantando alguma dúvida, como se colocando ali alguma possibilidade. Então a gente deve ter muito cuidado com a nossa palavra, porque desde Gênesis, quando diz que Deus criou o mundo a partir da palavra, e hoje os cientistas já descobriram que a menor partícula que vem, né, que eles descobriram, chamado quark, depois eles descobriram bóson de Higgs, partículas que são apenas ondas sonoras. Então veja que no fim tudo culmina em ondas sonoras. Então se a gente sabe, se a gente, mesmo não entendendo o assunto da maneira mais técnica, mas a gente sabe que a palavra carrega poder e energia, nós devemos vigiar e vigiar constantemente quais são as nossas palavras e o quanto as nossas palavras estão acrescentando na nossa própria vida e na vida de outras pessoas. E eu vou fazer uma leitura aqui, primeiramente, Efésios capítulo 4, versículo 29, diz assim: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. E já deixei separado aqui em Colossenses 4, versículo 6. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Então a gente precisa ter um estilo de vida, nós precisamos ter um estilo realmente na nossa palavra. Palavras agradáveis, palavras que acrescentem, palavras que edifiquem, palavras que consolem e palavras de amor, né? Porque quem ama o próximo não vai ter prazer em chegar lá com uma ofensa, apenas sempre corrigindo de maneira áspera, mas até mesmo no momento da correção, fazer a correção com amor. Então, com palavras agradáveis, com palavras que levem a pessoa a refletir sobre aquilo que você está falando. E não palavras ásperas que dê às pessoas motivos para ficarem com raiva, se sentirem ofendidas, agredidas, né? Se sentirem muito afrontadas. Eu sei que a palavra de Deus ela é boa e ela confronta a nossa vida, ela confronta os nossos entendimentos, né? A palavra de Deus ela confronta algumas crenças que nós temos e ela transforma também. Por isso que é sempre importante a gente ir renovando a nossa mente.
Então, quando a gente obedece o que a palavra de Deus diz sobre tomar cuidado com as nossas palavras, nós vamos começar a pensar naquilo que falamos, porque aquilo que nós falamos muitas vezes pode produzir frutos. E eu falo isso de uma maneira, para você entender que de uma maneira intencional, se você fala o bem, se você fala sobre saúde, se você fala sobre prosperidade em todas as áreas, isso trará frutos para você e você colherá esses frutos. Então, a sua palavra, ela tem que ser intencional dentro daquilo que você quer viver. Se você quer viver um casamento feliz, você deve dizer que o teu marido é uma bênção, que a tua esposa é uma bênção. Você deve agir em fé e você também deve falar sobre a vida dela, sobre a vida dele, palavras gentis, palavras que elogiam, palavras que edificam, palavras que reconheçam as qualidades que essa pessoa que está com você, ela tem. Então, que nós possamos mesmo elogiar nossos filhos, elogiar nossos cônjuges, nossos amigos, nossos vizinhos, falar palavras gentis, sermos pessoas agradáveis, até mesmo quando a gente tem que fazer uma correção, que a gente vá dentro da paz que existe em Jesus Cristo, a paz que existe no amor fraternal, no amor verdadeiro. Então, com essa palavra de paz, nós conseguiremos fazer o mundo ao nosso redor se tornar um lugar melhor. A Bíblia também fala sobre profetizar. Então, quando a gente profetiza, a gente lança uma palavra profética, né? Que essa palavra sobre a nossa vida, ela venha trazendo edificação, que ela venha com poder, com certeza, porque tudo que há de bom, agradável, justo e perfeito vem de Deus, que é o Pai das luzes. Então, se nós estamos andando nessa luz agradável, nessa palavra de Deus, nós teremos também palavras de amor, de acolhimento, palavras de compaixão. E quando eu falo isso, não é só sobre a vida de outras pessoas, mas sobre a nossa vida. É muito importante que nós aprendamos a nos perdoar, porque somos cheios de falhas, e procurar nos corrigirmos sempre, melhorar sempre, mas não viver também nos culpando, falando sobre as nossas próprias vidas, palavras que pesam, palavras que não abençoam. Então, sempre que nós formos falar para nós mesmos, para outras pessoas, que sejam palavras de bênção, palavras de edificação. E se nós acreditamos que o mundo foi criado a partir de palavras, né, que nós também possamos criar o nosso mundo perfeito a partir das nossas palavras. Talvez você diga, não exista perfeição na terra, mas o melhor que você pode fazer é o teu perfeito. Então, é muito importante vigiar naquilo que falamos. Na carta que Tiago escreve, no Novo Testamento, ele está falando também sobre o poder, né, que a língua exerce. E a língua no sentido das palavras que são faladas. E que ela pode incendiar, né? Ela pode controlar. Então, veja só o poder realmente que há, o peso que há, a energia que há nas palavras que nós lançamos. E nós precisamos nos preocupar com isso, nós precisamos realmente vigiar o que vamos falar. O silêncio, ele é muito poderoso. Quando não há nada edificante para se falar, o silêncio é muito poderoso. Quando Jesus fala que a boca fala o que o coração está cheio, também nos deixa uma mensagem para refletir o que tem enchido as nossas vidas, o que tem preenchido os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, porque quando falamos, muitas vezes, é um desabafo, é algo que já está há muito tempo nos machucando, que está há muito tempo ali remoendo e acaba saindo. E muitas vezes de uma maneira que não dá para voltar atrás. Quando nós falamos algo, que ofendemos alguém, que machucamos alguém,
Depois só voltar lá e pedir desculpas pode ser muito pouco. Pedir perdão pode ser muito pouco. Nós precisamos cuidar verdadeiramente das nossas palavras e meditar nisso. Então, ao invés de falarmos, pararmos para pensar. O que temos falado, o que temos pensado, enquanto estamos ali realmente refletindo sobre isso, nós estamos ganhando a oportunidade de mantermos a nossa boca fechada e não entrarmos em contendas e em conflitos desnecessários com pessoas que às vezes nós nem mesmo valorizamos, mas que o romper daquela amizade, o romper daquele relacionamento vai trazer consequências danosas para a nossa vida. Então, para que não haja danos, para que haja realmente um tempo de alegria, um tempo de felicidade, tempo de harmonia e bons relacionamentos nas nossas vidas, nós devemos vigiar sempre, vigiar constantemente. E eu quero convidar você para orar acerca dessa mensagem e dessa palavra que foi trazida aqui. Então vamos lá? Vamos orar? Pai, nós te damos graças em nome de Jesus por essa palavra que foi falada aqui, Senhor, por este ensinamento sobre a importância e essa reflexão, porque muitas vezes, Senhor, nós sabemos sim do peso das nossas palavras. Muitas vezes já erramos no passado e colhemos, Senhor, frutos e vivemos consequências de relacionamentos rompidos ou de relacionamentos abalados por contas de palavras. Senhor, tanto palavras que nós ouvimos, como palavras que nós também falamos. E nós te pedimos nessa hora, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor nos ajude a vigiar e controlar a nossa boca, vigiar e controlar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, para que nossas palavras sejam agradáveis, sejam palavras de vida, palavras de edificação sobre a vida da nossa família, sobre a vida dos nossos amigos, sobre a nossa própria vida, Senhor. E palavras que nos aproximam do Senhor, palavras que te agradem, palavras que façam com que o nosso relacionamento, Senhor, seja melhor a cada dia, que haja sinceridade em nós, até mesmo ao confessarmos as nossas fraquezas, as nossas dificuldades e as nossas imperfeições, mas que não haja em nós, Senhor, um consentimento com aquilo que é errado, com aquilo que é errado e que nós sabemos, Senhor, mas que haja sim um esforço da nossa parte de mudarmos a cada dia, nos tornando pessoas melhores. Que nós possamos orar, Senhor, com o nosso coração aberto verdadeiramente, orar por aquelas pessoas que nós já ofendemos algum dia e pedir perdão. E também, Senhor, que nós possamos orar e liberar perdão por ofensas que já recebemos, por palavras ou até mesmo por ações de outras pessoas. Porque nós sabemos, Deus, que o nosso coração ele deve estar limpo, ser um coração perdoador, ser um coração cheio de amor e compaixão, olhar para o outro com empatia e entender que muitas vezes nós só podemos dar aquilo que nós temos realmente, e que uma pessoa, muitas vezes ela não é cruel, mas ela teve também muitas ofensas, ela está muito machucada e é só o que ela tem para oferecer. Então, em nome de Jesus, Senhor, eu te peço agora, por cada um que está comigo aqui, orando nesse momento, libera o nosso coração, Senhor, de toda e qualquer mágoa, nos ajuda a trabalhar nesse processo, porque muitas vezes falar é fácil, mas perdoar é difícil para algumas pessoas. Então, eu peço ao Senhor que ajude com o teu Santo Espírito a essas pessoas que estão comigo agora, a limpar o coração de uma maneira genuína, de uma maneira verdadeira, para que o Senhor olhe e perceba que houve realmente um esforço e que todo esforço traz uma recompensa. E eu peço ao Senhor que recompense, Senhor, essa pessoa, liberando o caminho dela para prosperar em todas as áreas, em nome de Jesus. Porque quando nós vencemos aquilo que prende o nosso coração,
nós estamos liberados para prosperar. E eu libero essa prosperidade agora com o poder que há na minha palavra. Eu libero a prosperidade em todas as áreas da tua vida. Recebe em nome de Jesus. Recebe essa paz completa que a Bíblia diz, Shalom. Uma paz que traz prosperidade, uma paz que não acrescenta nenhum tipo de dor, porque é assim a prosperidade de Deus. Ela traz paz, ela não acrescenta dores, ela traz alegria consigo, ela nos tira de preocupação, ela nos tira realmente de aflições. Então, tudo começa a ter uma completude dentro de nós e nós andamos em paz, alegria e em novidade de vida. Pessoas assim vão perceber e vão querer também se aproximar desse Deus Todo-Poderoso que transforma as nossas vidas, que transforma as nossas mentes, que transforma as nossas emoções e os nossos sentimentos, nos tornando pessoas melhores, pessoas mais acessíveis, pessoas que não precisam ser tratadas com um ponto de interrogação, que nós vamos encontrar nesse dia, como ela vai estar. Não, as pessoas vão saber que podem encontrar em nós um auxílio, um consolo e um conforto. É o que eu declaro nessa hora, em nome de Jesus. E eu falo para você, concorda com essa oração, diga amém e amém. Louvado seja Deus, louvado seja Deus. Mais uma vez, louvado seja Deus por tudo que Ele já fez por nós. Obrigada por você estar aqui comigo até esse momento. Obrigada por você compartilhar esse vídeo, se você assim sentir desejo no seu coração. Obrigada por tudo até aqui, porque Deus tem nos sustentado. E obrigada mais uma vez pela tua presença. E até o próximo vídeo, a próxima mensagem.